Olá pessoal, boa noite. Vocês estão bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês podem falar de onde vocês estão falando. Boa noite, Paulo. Vocês podem ir se apresentando, falar o nome de vocês, de onde vocês estão falando. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana, sou paraibana, sou a fundadora dessa página. Já morei no Amapá, estou morando em Marabá do Pará. E durante a semana nós temos diversas atividades aqui na página, né? Para vocês apreciarem, para vocês acompanharem. Às vezes a gente não tem tempo, né, na hora, mas fica tudo salvo, tudo bonitinho nos vídeos, tá bom? E aí, é isso. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do Destrinchando Fonte Viva. A gente já está na 31ª mensagem deste livro, tá? O Luciano Jean, Salvador, Bahia. Vera Lúcia, estou falando de São Desidério, no interior da Bahia. Sejam bem-vindos, tá? Lúcia e Varinha. Vera Lúcia, Verinha, na verdade, né? Renata de Passos, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Renata. E às quintas-feiras às quartas-feiras nós voltamos aqui com os Minutos com a Joana. Que hora eu conduzo, uma semana eu conduzo, outra semana a Sabrina conduz. Às quintas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é realizado no Google Meets, a gente tem um grupo no Telegram. A gente está estudando sobre anjo da guarda, espírito protetor, espíritos amigos, espíritos familiares. Então, para você que tem vontade de estudar sobre anjo guardião, hoje é boa noite. Senti sua falta, inclusive, quinta-feira passada, viu? Não sei se você estava lá, mas eu acho que você não estava. Ou se estava, me desculpe por estar trocando os nomes. Então, se vocês têm vontade de estar sobre o anjo da guarda, se há um anjo individual, há um anjo da guarda da coletividade, basta estar com a gente lá no estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Esse estudo é realizado lá no MITS. E sábado sim, sábado não, nós temos o Clube do Livro, que a gente está já nos últimos capítulos do livro Nas Voragens do Pecado, que quem conduz é a Jade, a Alessandra e o Vinícius também aqui da página, tá bom? Tanto o grupo do Livro dos Espíritos como dos Voragens do Pecado, a gente tem um grupo lá no Telegram. Então, terminando aqui, vocês é só ir lá no link da bio e participar, tá? E também nós temos os selos, né? Como vocês estão vendo aqui embaixo, que esses selos, toda a renda vai ser revertida em ações de final do ano, do Natal, né? Em que geralmente os centros se mobilizam para dar um Natal melhor para as famílias, né, que fazem parte do nosso centro. Então, você que está longe, que não tem nenhum centro perto de você, que tem essa vontade de nos ajudar, basta comprar esses selinhos aqui. Boa noite, Lucinaldo, seja bem-vindo. Então, vamos começar então, né? Sem mais delongas, vamos começar. Eu vou ler a mensagem, depois a gente vai discutir, tá? Frase por frase. O nome da mensagem é Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí, eu confundi, não é lavradores. Lavradores foi de segunda-feira passada. A de hoje, a mensagem 32, chamada A Boa Parte. Olha aí. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda à renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vigorosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da vida humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser um enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobre agora uma faixa de trevas,
Pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu boa parte, que não lhe será tirada, disse o Senhor Jesus. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Gente, que mensagem linda, né, de Emmanuel? Que mensagem ensina? Emmanuel, ele tira o espírito da letra. Se vocês perceberem na coleção Fonte Viva, ele sempre traz um versículo bíblico e ele tenta entender, né? Traz pra gente a reflexão daquela passagem. E nessa passagem, ele trouxe esse versículo que está lá em Lucas, Evangelista. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Olha que lindo essa mensagem, eu acho que é perfeita, né? Meu Emmanuel, ele é sempre muito certeiro. Então, vamos começar a refletir em cima dela. Emmanuel primeiro pede para que a gente não se esqueça da boa parte, em que reside em toda a criatura e em todas as coisas. Então, geralmente, nós somos negativistas. Raras vezes a gente vai conhecer uma pessoa e a gente vai ver o lado bom dela. Geralmente, a gente só vê o lado ruim. Tem um pensamento que é assim, você acerta em 10 mil coisas, mas se você erra em uma, só vão lembrar daquilo que você errou. Não sei se vocês conhecem esse pensamento, né? Mas volta e meia, esse pensamento ele é falado e eu fico assim refletindo em cima dele. Mas então Emmanuel diz assim: comece a enxergar, se a gente não tem esse hábito de ver o lado positivo das coisas, o lado positivo das pessoas, que a gente comece a enxergar. Mas muita gente pensa assim, que enxergar o lado positivo das coisas é ser conformado. Não é ser conformado. Nós devemos sim, né? Sempre buscar o que é melhor, sempre estar nessa luta pela evolução espiritual, pela evolução material, mas a gente tem que ver também um lado das coisas que nos rodeiam, das pessoas com quem a gente convive, para que a gente se acerene e que a gente não perca esse lado humano, tá bom? Aí ele começa a dar exemplos, né, sobre situações e sobre criaturas e coisas. Aí ele começa a exemplificar, por exemplo, o fogo. O fogo ele destrói, mas transporta consigo o elemento purificador, né? A gente vê assim que o fogo ele tem esse potencial destrutivo. A gente vê, por exemplo, as queimadas que acontecem no Pantanal, na Amazônia. Isso o fogo nessa perspectiva ele é destrutivo. Mas em contrapartida, o fogo ele também é usado de uma forma que purifica, né? Antes de ter o material para fazer a asepsia de objetos, era usado o fogo. Como é que será que os profissionais de saúde do passado esterilizavam os materiais que eles utilizavam? Eles usavam o fogo, não é isso? Então, o fogo também, ele pode ter sim, como ele tem um lado destrutivo usado, né, até pelas nossas próprias mãos, mas ele também pode ser purificador. Aí outro exemplo, ele fala da pedra, que a pedra ela é contundente, tá? Mas também solidifica a segurança. E isso me lembra daquela passagem de Jesus, quando ele falava assim sobre a nossa casa, que a gente tem que construir a nossa casa. E quando ele fala a nossa casa, não é só a nossa casa física, mas é a nossa vida mesmo, né? Em cima da pedra, porque a pedra ela dá essa sensação de segurança, é um solo firme, né? E ela traz esse aspecto mesmo, né? Ela como é que ele usa? Ele usa consolida a segurança. Aí ele continua, mais um exemplo. A ventania, ela pode ser impiedosa. E a gente tem os furacões, a gente tem os tornados, né? Que por onde passam, deixa o seu rastro de destruição. Mas a ventania, ela também pode trazer esse aspecto de renovação.
Às vezes a gente, na cidade onde é que a gente mora, é um ar muito poluído, né? Aí vem aquela ventania, às vezes nem chove, não sei aí onde vocês moram, mas às vezes aqui prepara um toró daqueles, né? Com muito vento, com aquele clima de chuva, mas não chove, mas renova o ar fica mais fresco. Ele continua, a enxurrada, ela é imundícia, entretanto, costuma carrear. O que é carrear? Costuma levar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa, né? Então, ela também desempenha o papel dela de levar as sementes, de levar substâncias importantes para outras regiões. Aí agora ele falou vem falar de nós como criaturas, tá? Assim também há criaturas que, se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outras. Então, nós temos nossos defeitos, né? Mas também nós temos as nossas virtudes, nós temos as nossas qualidades. Às vezes aquela pessoa que a gente diz assim, mas fulano é chato, né? Fulano é muito negativo, não me sinto bem do lado dela. Mas ela também é uma criatura que tem qualidades que a gente nem possui. E tá aí a diversidade dos espíritos aqui reencarnados na Terra, justamente em a gente se complementar, a gente se complementa no outro naquilo que a gente não tem. Então, Emmanuel diz, aquela criatura que você só vê o lado negativo dela, ela também tem suas qualidades, ela também tem suas virtudes. Aí ele continua que a apreciação, quando a gente vê as coisas só de um lado, só de uma perspectiva, ela é ruinosa, ou seja, ela tende a ser tendenciosa e tende a ser injusta. Por isso que quando acontece alguma coisa, né, ao nosso redor, não sei se acontece com vocês, em que vem amigas nossas para desabafar, contar algo que aconteceu, né? A gente sempre tende a tomar as dores dos nossos amigos, né? Dos nossos filhos. Quando o mais sensato é a gente ouvir o outro lado. Não, vamos ouvir o outro lado também, né? Para ver o que foi que aconteceu. Para a gente não julgar só de um lado, para a gente aprender também a ver o outro lado daquela outra pessoa. E a Emmanuel diz o quanto isso é importante, que quando a gente tende a ver só um lado, ver só um aspecto da vida daquela pessoa, a gente faz um julgamento muito dele injusto, porque isso não representa a pessoa de uma forma integral. Acho que vocês estão me entendendo, né? Então, às vezes aquela pessoa que a gente diz assim, eu bati o olho na Ana, eu não fico com a cara da Ana. Às vezes a Ana não é assim uma pessoa que você está julgando, estão me entendendo? Também deve ser uma pessoa, assim, claro que tem seus defeitos, mas também ela deve ter algo de bom, né? Que vale a pena a gente conhecer. Continuando. Aí ele diz que a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe nos planos em que a gente evolui. O que a gente aprende, né, no Livro dos Espíritos? Que a Terra, né, ela tem essa diversidade espiritual. Não só espiritual, como também a gente vive essa grande entrada e saída de espíritos. Então, a gente consegue conviver com espíritos em diversos patamares evolutivos, né? A gente pode ter pessoas assim, que são referências para nós, né? Como líderes espirituais. Um exemplo, assim, no espiritismo, Chico Xavier, por exemplo. Só que Chico Xavier, ele não era perfeito, né? Ele tinha as dificuldades dele também, ele também tinha os momentos dele de impaciência, né, de angústia, de desesperança. Então ele diz assim que uma pessoa completamente imperfeita ou 100% perfeita é muito difícil da gente conhecer. Se a gente quer ser certeiro, vamos pensar em alguém que foi perfeito. Jesus, pronto. Todos os outros demais que vieram abaixo de Jesus estavam também nessa busca que nós estamos agora, tá? Então, imperfeição completa e perfeição completa a gente ainda não vê com frequência, assim, não é padrão no nosso planeta, né? Será um dia de espíritos perfeitos, mas a gente ainda não chegou lá, viu? Muitos pensam que regeneração, inclusive, tem uma ideia equivocada sobre a regeneração, de achar que regeneração vai ser só espíritos bons, não vai ter provas e expiações, e não é isso. Regeneração ainda não é um mundo feliz, regeneração ainda não é um mundo ditoso.
Obviamente que regeneração vai estar num patamar melhor do que de provas e expiações, lógico, né? Mas ainda não significa, assim, perfeição completa, viu? Nós ainda estamos, nós iremos continuar nesse processo evolutivo. Ninguém vira santo, espírito perfeito de um dia para o outro, não, viu? Requer trabalho. E aí ele fala agora dos criminosos. Os criminosos, que são, né, a escória da nossa sociedade, que todo mundo deseja o mal, deseja o pior. Amanhã ele pode ser uma pessoa que lhe ajuda, que é uma pessoa a favor da sociedade. Não é porque que um espírito ele é criminoso nessa vida que ele vai continuar sendo criminoso para gente, para sempre. Isso não existe, tá? Ele é um espírito que está naquele momento, está nesse momento, nesse nível evolutivo, o criminoso. Mas ele está destinado à perfeição, assim como todos nós estamos. Estão me entendendo? Então, hoje ele está no caminho de crime. Nas próximas reencarnações, não, possivelmente ele não estará. Ele já vai estar melhor. Então, ele só quer mostrar na questão do não julgar, né? A gente julga tão fácil, né? A gente sentencia as pessoas tão fácil. Aí, nesses momentos que a gente vê o quanto a gente ainda está um pouquinho distante do Cristo, né? Do Evangelho. Todas as vezes que a gente vê um criminoso, que a gente deseja o pior das coisas para eles, como se a gente não tivesse um passado tão parecido com o dele, né? Quanto a gente precisa amadurecer nesse aspecto. Aí ele falou do criminoso, agora ele vai falar dos nossos companheiros, né? Com as pessoas que a gente divide a nossa vida. O companheiro, no qual agora ele está talvez numa fase de trevas, né? De imperfeição, ainda muito arraigado à matéria, à sexualidade, aos vícios, muitas vezes, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Assim como o criminoso, quando a gente vê assim, um filho, um parente nosso, um companheiro, uma companheira que ainda está muito arraigado à matéria, às paixões, amanhã ele pode ser alguém que nos ajuda, né? Alguém que está ali naquela posição de nos estender a mão. Se hoje a gente estende a mão para eles, no futuro eles podem estar mais adiantados do que nós estendendo a nossa mão, né? Aí ele vem falar agora sobre a tempestade. A tempestade da hora em que vivemos, ou seja, não tempestade de chuva, mas tempestade assim de agitações, de provas, Covid, insegurança política, a gente vê a crise do Afeganistão, a gente vê o que está acontecendo com a Haiti, né? Milhares de pessoas já morreram no terremoto lá do Haiti. São tempestades que assolam o nosso mundo, né? A gente vê a nossa crise humanitária aqui no Brasil, milhares e milhares de pessoas em segurança alimentar. São tempestades que assolam, que botam em xeque a nossa fé. Aí Emmanuel disse, até essas tempestades da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar nas horas que iremos viver. Chico Xavier ele tem uma frase muito bonita que diz assim, todas as coisas, tudo na vida passa. Né? Então, aí a gente tem aquelas frases de efeito moral, como depois da tempestade vem a bonança, né? Depois dos dias difíceis vem dias de calmaria. Então, é isso que Emmanuel nos traz. Se nos momentos que a gente vive de tempestade, tenhamos calma, serenidade, que virão também tempos melhores, tá? A única coisa que a gente sabe é que vai passar. Em algum momento isso vai passar. Então, aproveitemos o momento de hoje, essa tempestade de agora, para a gente tirar o máximo assim de proveito dela. Como é que eu posso usar esse momento que eu vivo hoje ao meu favor e a favor do meu semelhante? Porque todo mundo está passando por alguma dificuldade, né? Aí ele continua, que a gente busque sempre o melhor nas situações, nos acontecimentos, das pessoas, sabe? Aquela visão otimista sobre tudo que a gente vive. Emmanuel nos convida a isso, para que a gente busque esse exercício, tá? Da sintonia e de ver o lado positivo de tudo o que nos passa. Agora sim, a positividade com os pés no chão, né? Não dá para viajar na maionese, né? Fantasiar, romantizar a dor e o sofrimento. Vamos ver o lado bom das coisas, bora, mas vamos colocar os dois pezinhos no chão e não vamos romantizar a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, tá? Aí ele repete a passagem, né, do início da nossa mensagem. Maria escolheu a boa parte
que não lhe será tirada. Por quê? Porque Maria, ela viu a boa parte daquilo que ela estava passando, da situação. Inclusive, seria bom até ler, né, os outros versículos para ver de que situação Jesus estava falando, né? Porque possivelmente estava acontecendo alguma coisa ali ao redor dele e de Maria. Assimilemos a essência da divina lição. Então, vamos aprender aqui qual é a lição que Jesus está nos deixando com isso. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, aquele que tenta, né, um exercício na verdade, aquela pessoa que vê a boa parte, que vê sempre o bom das pessoas, da situação, dos acontecimentos, é uma pessoa que tem um tesouro espiritual nela, né? Já conquistou algo. Ela já tem algo bem solidificado nela e que jamais lhe será roubado. Então, essa confiança que ela tem, esse otimismo que ela tem, pode vir as tempestades do mundo, pode vir traições e engano das pessoas, podem vir diversos testemunhos e diversas provações que essa pessoa ela não vai se abalar. Por quê? Porque ela já compreendeu, porque ela vai tirar a boa parte de tudo. Né? Obviamente a gente fica assim, né? Poxa, mas é tão difícil, né? A gente sempre ser otimista é difícil. Não vou mentir para vocês que muitas situações a minha fé ficou quase quebrando, sabe? Que nem a vara de bambu ficou bem envergada. Mas são fases. A gente também não pode ser forte o tempo todo ainda, né? A gente também tem que se respeitar, aceitar também os nossos limites. Então, gente, falei igual um papagaio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês também tenham o ponto de vista de vocês em relação a isso, sabe? Em relação ao que a gente vive, se posicione, reflitam. Tentem a partir de hoje. Eu não sei se vocês já jantaram, quando for jantar com a sua família, veja o lado bom. Tem muita gente que reclama, né? Às vezes meu filho diz assim: ah, mãe, eu não tô gostando desse jantar. Eu disse: mas veja pelo lado bom. Tem gente que não tem nem isso, né? Então, é naquelas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Aquelas coisas que a gente julga bem trivial, que a gente começa a exercitar. Isso aí, sermos mais gratos, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Quarta-feira, a Sabrina vai voltar. A Sabrina vai estar aqui no cantinho para fazer a reflexão dos minutos com a Joana, com você. Um beijo, tia Márcia, querida. Tchau, pessoal. Até a próxima.